Paz do Senhor Jesus, boa noite, povo de Deus. Estou aqui na live ao vivo, nesse dia 18/7 de 2020, diretamente aqui do extremo sul da Bahia, aqui da cidade de Eunápolis. E nos fala o pastor Nilson, dentro da igreja Casa de Oração Unidade Cristã, aqui no bairro Pequi, na rua Cristóvão Colombo, número 973. O Senhor nos trouxe uma palavra aqui de meditação para os nossos corações. Em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, capítulo de número 3, versículo de número 18. Ele nos diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor estava usando a boca do profeta acerca das coisas que estavam para acontecer, aquilo que estava acontecendo. O cenário não era favorável para a nação de Israel, porque Israel estava distanciado de Deus. Deus havia permitido o cativeiro babilônico, eles estavam atravessando o cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção é que Deus, ele silenciou durante 400 anos, ficou em silêncio, até chegar o Novo Testamento, a Nova Aliança, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Velho Testamento, a lei que foi dada através de Moisés, e prolongou anos e anos, décadas e décadas, e atravessou séculos, e milênios. Durou muito tempo a lei que foi dada através de Moisés, porque até antes de Moisés vir não existia, o povo não sabia o que era pecado. Então a lei veio para esclarecer, para trazer na ótica humana, para o homem ser conhecedor, sabedor do certo e do errado, do bem e do mal, do pecado, enfim, propriamente dito. Mas o povo, a cada ano, a cada líder, a cada rei, eles foram se corrompendo, eles foram virando as costas para Deus. E Deus, que tem um carinho muito grande, Deus tem um amor muito grande com o seu povo, naquela época, o povo de Israel, a nação de Israel, os israelitas ortodoxos, que são os originais, eles cada dia estavam cometendo o pior pecado, onde se refere-se em Êxodo capítulo de número 20, o pecado da idolatria. Estavam adorando outros deuses, permitindo a idolatria dentro de Israel, que era proibido por Deus, mas eles que conheciam a lei, eles estavam desagradando a Deus. E olha que nos dias de Moisés ficou muitos dias no monte, e eles levantaram, pediram Arão para que levantasse um bezerro de ouro e para que eles adorassem. Eles fizeram um Deus para si, levantaram Deus. E quando Moisés ia descendo com as tábuas escritas, com o mandamento, ele quebrou. Tamanha foi a ira de Moisés, vendo a idolatria do povo, porque Moisés estava lá no monte buscando, intercedendo pelo povo. E quando aqui embaixo o povo era para estar esperando, como narra o Salmo de número 40, esperando com paciência no Senhor, para que ele se inclinasse para ouvir o nosso clamor. Israel estava fazendo tudo errado, incentivando, induzindo, até mesmo ameaçando o homem de Deus chamado Arão, que era o porta-voz de Moisés. E eles levantaram um Deus, de bezerro, de ouro, para que eles adorassem. Eu me lembrei também quando o povo estava sendo picado por cobras venenosas, ardentes, que subiam no deserto. Deus, ele mandou Moisés fazer uma cobra de metal, colocar sobre uma arte, para que todo aquele que olhasse para aquela cobra de metal simbolicamente, era simbólico aquilo, eles fossem curados, porque a picada daquelas cobras matavam, estavam morrendo.
E Deus agora falou com Moisés para que ele fizesse isso, mas anos depois o povo começou a adorar aquela cobra. É isso que eu quero tratar aqui nessa live abençoada. Independente do ministério, independente da igreja, vamos tirar esse negócio de placa. Placa não vai levar ninguém para o céu. Vamos tirar isso do nosso coração. Religião não salva ninguém. Porque quem morreu na cruz foi Cristo, foi Jesus, o Messias, o enviado há 2.000 anos atrás. Então, as pessoas estão a cada dia idolatrando homens e mulheres. A idolatria de Israel foi a ídolos mesmo, a deuses pagãos e até deuses que eles fizeram com suas próprias mãos. Mas a idolatria nos dias atuais é a idolatria que está dentro das igrejas. As pessoas que perdem a bênção que vem diretamente de Deus porque estão idolatrando, estão adorando outras pessoas que são igual a nós, igual a mim e a você. Você pode orar e Deus fazer uma grande obra, operar um grande milagre. E às vezes colocamos a fé no homem, e a nossa fé tem que estar unicamente no nosso Deus, a nossa fé tem que estar interligada, ligada no nosso Deus. Uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, Pai de todos, que está acima de todos, que é sobre todos. Mas a idolatria tem abrangido, se alastrado no meio das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas. E nós temos que ter cuidado com isso, porque esse foi um erro grave da nação de Israel. Por isso que Deus permitiu o cativeiro babilônico, que foi o período de 70 anos que Israel ficou na mão dos inimigos, na mão dos babilônicos. E Deus queria curar o seu povo de uma só vez, mas infelizmente a cada tempo, depois até mesmo do cativeiro, o povo continuou nos pecados da idolatria, como hoje também. Então, quando Deus ele fica em silêncio 400 anos, não é porque Deus não está trabalhando, não. Ele estava trabalhando. E o projeto, naquele silêncio de 400 anos, era a vinda iminente, né? A qual foi narrada pelo profeta Isaías, profeta messiânico, que diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses são os nomes do nosso Deus, chamado Jesus Cristo, o Messias, né? O Deus homem que habitou entre nós, o Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Então, a Bíblia diz aqui, ó, para todos nós, independente de ser pequeno ou grande, servo livre, quer seja líder de uma igreja ou que está lá no banco, que é membro, que é congregado, que é porteiro. Olha o que é que a Bíblia diz aqui: então voltareis e vereis. Voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que está na presença, que aceitou a Cristo, e aqueles que não estão na presença, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, muitos ministérios, lamentavelmente, estão aceitando tudo. São portas largas, né? Portas onde Deus não está, o Espírito Santo não habita. Pode tudo, né? Homens casando com mulheres que não é para se casar, mulheres do mundo, mulheres mundanas, mulheres profanas. Uma coisa é quando Jesus te chama e você está com uma pessoa, é uma coisa, mas quando você está na presença, você não pode sair ali daquele vínculo que estamos na nossa fé e você buscar lá fora. Mesma coisa que eu estou falando para os homens é para as mulheres também. As mulheres cristãs não podem se comportar como as mulheres do mundo, porque há alguns anos atrás eu me recordo que o homem ia atrás da mulher, porque o desejo da mulher é para o homem, então o homem tem que ir atrás da mulher, segundo relata a Bíblia, mas não a mulher vinha atrás do homem. Então está se invertendo os valores estão invertidos. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo, o que é pecado estão dizendo que não é mais pecado. Então as coisas estão tomando uma proporção que nem Sodoma e Gomorra. E eu ainda digo mais e afirmo que o pecado de hoje é muito mais grave, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra, porque
ali tinha o pecado do homossexualismo, do pai deitando com o filho deitando com o pai, ou o filho deitando com a mãe deitando com o filho. Mas hoje em dia, meu irmão, é terrível. As mulheres, né, ela pega, coloca o corpo de um homem, implanta o órgão genital do homem, e é terrível. Homem virando mulher, né, colocando o seio, colocando o órgão da mulher também. O pecado está chegando na narina de Deus. Deus está próximo a vomitar, meu irmão, esse planeta Terra. Então nós, como igreja, não podemos nos calar, porque é uma diferença entre aquele que deixou o pecado, deixou o mundo para estar servindo a Deus. Então o crente, ele não pode viver que nem o mundo. A gente não pode viver quando nós não servíamos a Deus. Viver uma vida, meu irmão, de porta larga, viver uma vida que nada é errado, né? Uma vida normal, né? As pessoas estão na igreja não é simplesmente para fugir do inferno, não. As pessoas estão na igreja para servir a Deus, para adorar a Deus em espírito e verdade. Então nós temos que ver a diferença. Há uma grande diferença entre os que é fiel e os que não são fiéis, entre o joio e entre o trigo, quem está na porta estreita e quem está na porta larga. Então, meu irmão, entre o que está na presença de verdade e que não está na presença. Então as pessoas estão aí com igrejas, enchendo igrejas, mas o pecado está lá dentro, o embaraço está lá dentro. Porra delas, que está assim, meu irmão, assim, se abre igrejas como se abre hoje qualquer coisa, para fazer comércio. As igrejas comércio. E Jesus disse o quê? Quando ele entrou no templo, a minha casa será chamada casa de oração. Então nós temos que tomar cuidado, meu irmão, porque nós recebemos de graça e de graça nós damos. Porque Deus não cobrou da gente para a gente receber. A gente recebeu de Deus. Então a gente não pode cobrar. Você lembra do profeta Eliseu? Quando Naamã veio para ser curado, ele trouxe vários presentes. E Eliseu, como homem de Deus, disse: eu não quero nada de você. Você veio buscar em Deus, você vai receber. Recebeu o milagre. Mas Geazi, de olho no dinheiro, como existe assim, ó, irmão, vários, de olho no dinheiro, como Judas Iscariotes, né? De tanto ali ele era o tesoureiro no ministério de Jesus, tanto ver o dinheiro, cresceu os olhos para o dinheiro. Meu irmão, a gente precisa do dinheiro, mas a gente não pode colocar o amor no dinheiro, que é a raiz de espécie de todos os males. E nessa cobiça muitos se têm desviado. Então, Judas perdeu, né, o foco, perdeu, né, tudo que ele tinha recebido de Jesus por causa do amor ao dinheiro, a ganância ao dinheiro. E é o que está acontecendo hoje. Fazem campanha nas igrejas para arrecadar dinheiro. E o dinheiro não está sendo para benefício da obra, para benefício da casa do Senhor, para ajudar o próximo, né, irmão? Hoje não, a coisa está séria. Então há uma diferença entre a igreja do Senhor correta, entre os fiéis e os infiéis que estão dentro. Jesus disse: deixai crescer junto o joio e o trigo, mas no tempo da colheita eles serão separados. Os anjos vão separar e vão lançar no inferno. Então é um alerta, é uma palavra de despertar aqui, né, onde eu li Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença. Há uma grande diferença entre quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus, em quem está falando a verdade e em quem está falando a mentira. Há uma grande diferença, meu irmão. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito para a gente ver a diferença, onde verdadeiramente Deus está e onde Deus não está, no que é Deus e aquilo que não é Deus. Então vamos analisar tudo, né? Ser sóbrio, vigiar, estar na torre, porque o diabo não brinca de ser diabo. E tem muito crente brincando de ser crente, muita gente, né, de trás da Bíblia, muita gente que está se escondendo, né, lamentavelmente, né, igrejas se fechando, pastores deixando
o seu ministério, né, deixando a obra, deixando as ovelhas. Isso está acontecendo em modo geral, porque a Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos tem se esfriado. Então vamos estar, meu irmão, atento. Vamos nos preparar, estar pronto para a volta do Senhor, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E eu quero dizer para você: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então medita nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida agora, meu Pai. Está aí do outro lado, ligadinho, meu Deus, ouvindo essa palavra, meu Pai. Aplica essa palavra em cada coração. Ó, meu Pai, nos liberta da religiosidade. Nos liberta de tudo aquilo, meu Pai, que não é de Ti, que não Te agrada. Deus, estenda as Tuas mãos, abençoa, meu Pai, esse planeta Terra. Repreende toda enfermidade, todo mal, meu Pai. Ó, meu Deus, abençoa essa família. Abençoa este homem, esta mulher. Dá vitória a esse casal, meu Pai. Estenda as Tuas mãos. Eu te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos, em todos, sobre todos, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe. Uma ótima noite.